Eu tenho a minha opinião, o que eu acho que ele tinha que fazer. E eu já tenho debatido isso em vários programas. É só ele ser humilde de reconhecer que o time com Dorival era encaixado com o meio-campo jogando no losango. Se ele tivesse a humildade, der um passinho para trás, olha, tô no início de trabalho, tô chegando num clube, tô conhecendo esse clube. Como é que jogava esse time? Para encaixar Gabigol e Pedro na frente, como é que eu tenho que ficar forte nesse meio-campo? Como é que jogava o Everton Ribeiro? Ele jogava lá na frente, do lado do Arrascaeta? Não. Ele jogava aberto pelo lado direito? Não. Ele jogava como? Recuado, perto do João Gomes e do Thiago Maia. Então é por isso que o Zinho fala, eu não sei o que ele vai fazer. O que a gente imagina que ele pode fazer para o Flamengo ter uma boa atuação é ele voltar para esse sistema. Meus amigos, como o Vitor Pereira vai armar esse time do Flamengo amanhã, hein? Tá chegando a hora do jogo do Mengão. Flamengo de um lado, Del Valle do outro. Flamengo e Del Valle pela Recopa Sul-Americana. Vamos acompanhar aqui o debate sobre como o VP vai montar esse time. Vai jogar o Vidal, vai jogar o Pulgar no lugar do Gerson. Ribeiro vai bancar de novo, não vai bancar de novo. Fábio Luciano, Marcela Rafael, Mauro Naves, Jean Oddi e o Zinho também tá no programa. Vamos acompanhar esse debate que tá muito bacana. Então, meu querido, dá aquela moral, o botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, porque é muito, mas muito importante isso para o crescimento do canal. Deixa teu comentário aí com palpite, quero ver o palpite de amanhã. O meu é 1-0 Flamengo no segundo tempo nos acréscimos, hein? Debate no mais alto nível e eu acho que vocês vão curtir. Discordei de algumas coisas aqui que eles falaram, como sempre. No final do vídeo tem as minhas conclusões, mas tá bem bacana o debate. Vamos acompanhar, belezinha? Então vamos embora. Vamos seguir, então, falando sobre Del Valle e Flamengo. E uma coisa que o Vinícius estava falando, Fábio, é que os torcedores podem não ter comprado a ideia de chegar a viajar para Quito, no Equador. É uma viagem cara, é verdade. Mas a importância que eles estão dando para esse título é diferente, e é diferente, inclusive, se a gente for comparar com os outros anos, inclusive em 2020, por exemplo. Pelo momento do Flamengo, né, Marcela? Acho que os torcedores e principalmente jogadores e comissão técnica, né? Se o Flamengo tivesse vencido o Palmeiras, conquistado aquele título, tivesse tido pelo menos uma melhor campanha no Mundial, talvez a Recopa, é lógico que é importante, vale uma taça, mas tiraria um pouco o peso da competição, né? Então, o Vitor Pereira está um pouco pressionado, né? Ainda não conseguiu achar um padrão para a equipe. Tem dúvidas também com relação às peças que vai utilizar. Então, é um campeonato que o pressiona um pouco. Os jogadores estão mais protegidos um pouco, né? Porque a maioria deles foi campeão de competições anteriores, tem o respeito do torcedor, mesmo o torcedor às vezes virando um pouco o olho, mas são jogadores acostumados a vencer, que já tem essa identificação. Mas eu acho que para a comissão técnica, para o Vitor Pereira, esses 2 jogos da Recopa têm uma importância gigantesca, vai pressioná-lo também a procurar vencer. O Flamengo tem que vencer de qualquer forma, mas no momento que o clube vive, tem uma importância ainda maior e vamos ver, né? Tudo que o Nicoletti acabou passando né, as informações, elas são perfeitas. É um time que joga muito bem dentro da sua casa, é um time acostumado a enfrentar times brasileiros, já enfrentou o Flamengo lá, já enfrentou o São Paulo. Então é um time que gosta da posse de bola, que gosta de, né, sair com a bola com um jogo controlado, assim como o Flamengo também. É um jogo difícil, eu não vejo um jogo tão tranquilo para o Flamengo, mas o Flamengo tem condições de reverter tudo que vem acontecendo e sair de lá com um bom resultado. Pois é, eu também penso em relação ao estadual, como ganha mais importância em um começo de temporada desse jeito para o Flamengo. Mas vamos começar falando do time, professor Mauro Naves, que também é presidente. Ô Mauro, quando a gente olha para esse Flamengo e pensa, o Gerson saiu. Em outras épocas, e na primeira passagem do Gerson, era aquele Deus nos acuda. Já não é mais desse jeito? O Vitor Pereira já olha e já fala, olha, eu consigo organizar de uma outra maneira a saída do Gerson especificamente, ou pelo menos neste momento. Só que aí tem o Felipe Luiz, que está fora, ele precisa se organizar em relação ao lateral. Sim. Talvez não haja um susto tão grande, Marcela, com a saída do Gerson, porque nesse retorno ele não se mostrou o Gerson que foi embora, né, para a França no passado. Então,
muitas vezes o torcedor olha e fala assim, tá, não vai fazer tanta falta porque ainda não é o Gerson. Eu acho ele titular absoluto para a temporada, jogador que vai voltar, não tenho dúvida, a ser o Gerson que foi, porque ele tem muita bola. Agora, o que ele vai fazer, a gente talvez só saiba amanhã. Vou colocar o Pulgar ali atrás, não, vou colocar só direto o Vidal e manter o quarteto lá na frente fazendo o que vinha fazendo. Não, busco o Everton Ribeiro para fazer essa função, é uma alternativa também, de botar o Everton em outra função. Se der certo, é lindo, maravilhoso, se não der certo, já vira professor Pardal, é preocupante. Mas acho que ele fica meio por aí mesmo. Ou se defende, depende de como ele está encarando essa vontade, que a gente sabe que será grande, do adversário. Vou me prevenir? A gente viu que ele até ganhando o jogo, ou melhor, precisando ganhar um jogo, ele mexeu na turma da frente, lá no Mundial, né? Causou aquele alvoroço todo e tal, para colocar mais segurança atrás num jogo que ele precisava ganhar, virar um jogo. Agora que está no 0-0, eu acho que ele vai de Pulgar ali atrás, eu acho que ele vai se fechar. Eu acho que ele vai se fechar ali. Ele joga com muitos jogadores também no meio campo, no mínimo 4, às vezes deixa só um na frente, joga com 5. Aí depende muito da função que o Sornosa for exercer. E curioso é que a gente vai ter o prazer de ver esse Pelerano, porque a gente fala muito aqui no Brasil de como está a fase do Renato Augusto. Pô, mas com 35 anos, comanda um time e tal. O cara lá tem 41 amigo. Anos. E comanda o time. Comanda e joga os 90 minutos. Eles ganharam agora de 3-0 lá no Compromisso, que foram campeões lá. E o cara joga os 90 minutos. Então, assim, isso cresce a esperança até do corintiano que o Renato possa ter vida longa, e os outros todos que a gente está falando aí, de Felipe Luiz, de jogadores que estão chegando numa idade meio limite, de repente não é bem por aí, né? Eles podem ir além, a gente vê isso no Thiago Silva, enfim, outros. Acho que ele vai se fechar um pouquinho. Eu acho que ele muda um pouco a função, deixa a coisa lá na frente para ser resolvida pelo Pedro e Gabigol. Claro, o Arrascaeta na armação deles, mas não vai de peito aberto como será, imagina, o jogo aqui no Maracanã. Aí a história é toda lá e ainda com a altitude o negócio muda, né? A gente tem números. Outra, Marcela, ainda só pegando o último gancho, como disse o Nicoletti, tem que sair vivo. O empate é sair vivo. Então não há uma necessidade, lógico que se vencer melhor ainda, vai lá, mete 2-0 e tal. Mas se empatar esse jogo lá, vem resolver dentro de casa, é uma ótima situação ainda. Então, por isso, eu acho que ele vai ser mais precavido, mas enfim, ele teve bastante tempo para treinar e pensar nessa solução. Pode ser. Vamos colocar os números do Gerson para a gente falar se é realmente um grande problema, se dá para substituí-lo hoje de uma maneira mais tranquila, sem sofrer tanto. Ele tem 7 jogos, 311 passes certos, ele é o 3º no ranking e a gente consegue ter uma ideia da importância do Gerson também quando a gente olha o ranking no time. 7 desarmes, ele é o 6º, 4 interceptações, 14 faltas cometidas. Ele comete muita falta, mas ele sofre demais também. 25 faltas, ele é o 1º no ranking. E ainda não fez gol ou deu assistência desde que ele voltou ao Flamengo, está com essa lesão no tornozelo. Ô, Jean, pensando no Flamengo jogando fora de casa, você também acredita que jogando com o Del Valle ele vai se fechar mais? Quem sabe o Vidal fica no banco de reserva, entra o Pulgar? Ou você imagina que vai ficar mais ou menos como ele já estava fazendo quando o Gerson sai de campo? Entra o Vidal e deixa o Everton Ribeiro. Então, primeiro eu me pergunto se o Gerson estivesse à disposição, se a gente estaria discutindo aqui a possibilidade de saída do Everton Ribeiro. Que eu já antecipo, para mim não é a solução para os problemas de solidez defensiva do Flamengo. Eu também acho estranho. Tirar o Everton Ribeiro, para mim, não é a solução para esse problema. Até porque do tal quarteto, quem marca mais, quem recompõe mais, até pela função que tem essa obrigação maior, é justamente o Everton Ribeiro. Aí, ok, você teria o Gerson para fazer a função do Everton Ribeiro? Eu não sei se, aí pelo que o Mauro falou, se hoje, o Gerson de hoje especificamente, e não quer dizer que o de hoje vai ser o de amanhã, o de depois de amanhã, mas se o de hoje também acrescentaria tanto, se ele acrescenta tanto na marcação, na comparação com o Everton Ribeiro. Bom, não tem o Gerson, esse é um fato. Sim.
a partir daí, me parece que tirar o Everton Ribeiro não faria sentido algum. Eu não consigo ver. Então, eu manteria o tal do quarteto, porque o Everton Ribeiro faz uma função de marcação ou de recomposição defensiva, pelo menos, maior do que qualquer um dos outros três ali do quarteto. E aí a dúvida fica, é Vidal ou é Pulgar? Essa é a dúvida. Quem vai entrar no lugar do Gerson? Claro, ele pode ainda achar que o Everton Ribeiro, de qualquer maneira, tem que começar no banco e começar com os dois, com o Vidal e com o Pulgar. Só que aí eu olho para o contexto do jogo, para um jogo na altitude, para a idade do Vidal, para o quanto o Vidal vai poder entregar durante os 90 minutos na partida, eu não acho que faria sentido você abrir mão do Everton Ribeiro, que é um cara que te oferece muito, tem te oferecido muito do ponto de vista criativo também, para colocar o Vidal e o Pulgar, e aí depois, lá para frente, colocar o Everton Ribeiro. Pode até ser, mas eu não acho que vale a pena. Então, acho que a dúvida é Vidal ou Pulgar, e aí tudo bem. Se ele tem manifestado claramente que ele tem uma preocupação com a questão defensiva, com a questão de marcação. E tem que ter mesmo. Não, e tem que ter, Gel. Claro que tem que ter. Não, Gel, só te interrompendo o seguinte, porque e essa questão defensiva, que ele está preocupado, eu acho que passa por aqueles números do Gerson. Ele é o sexto em desarmes. Na função dele, ele não pode ser o sexto de 11. Você tira o goleiro, o sexto de 10, né? É assim, ele pode estar abaixo do Thiago Maia tranquilamente, eventualmente, e olha ali, dependendo de como joga o Flamengo, pode estar abaixo até mesmo dos zagueiros e tal. Agora, não pode ser o sexto. Ele tem que participar mais. Ele tem que participar mais nesse sentido. Então, acho que o olhar otimista para isso é que esse Gerson, dos números que a gente viu aí, para mim não justificaria a saída do Everton Ribeiro para explorá-lo mais e, portanto, acho que a ausência dele pode ser menos sentida do que certamente seria sentida a ausência do Gerson, que deixou o Brasil. Claro. Aquele lá ia fazer uma falta tremenda. E eu acho que o Flamengo vai voltar a contar com aquele Gerson. Mas hoje, a ausência do Gerson é uma ausência, acho que pesa menos do que pesaria em outros momentos. Muito bem, olha, o Arthur está dizendo aqui que a equipe do Flamengo só quer ganhar porque o início do ano já foi um fracasso em decisões. Se tivesse ganho do Palmeiras em uma final ou do Real Madrid, ou chegado em uma final com o Real Madrid, não tinha tanta importância. Concordo com o Arthur, que está participando aqui do nosso ESPN FC BR. Zinho, também quero a tua opinião, mas eu queria que você falasse o que é que você acha que o Vitor Pereira deva fazer para essa partida. Está imaginando aqui quem deve substituir o Gerson, quem você acha que deve substituir o Gerson, na tua opinião? Você deixou para mim a pior, né? Porque os meninos foram fugindo, aí eu fui direto. O Vitor Pereira vai fazer. Aí é a grande charada do ano. O que o Vitor Pereira vai fazer? Ele já fez tanta coisa e não fez nada. Então, assim, fica difícil eu aqui ter essa certeza do que ele vai fazer. Não é confiável esse início de trabalho do Vitor Pereira. A verdade é essa. Ele é até bom treinador, mas o que ele tem feito no Flamengo não me dá uma convicção, uma segurança de dizer assim, eu acho que ele vai fazer isso. Eu tenho a minha opinião, o que eu acho que ele tinha que fazer. E eu já tenho debatido isso em vários programas. É só ele ser humilde de reconhecer que o time com Dorival era encaixado com o meio-campo jogando no losango. Se ele tiver essa humildade, der um passinho para trás, olha, tô no início de trabalho, tô chegando num clube, tô conhecendo esse clube. Como é que jogava esse time? Para encaixar Gabigol e Pedro na frente, como é que eu tenho que ficar forte nesse meio-campo? Como é que jogava o Everton Ribeiro? Ele jogava lá na frente, do lado do Arrascaeta? Não. Ele jogava aberto pelo lado direito? Não. Ele jogava como? Recuado, perto do João Gomes e do Thiago Maia. Simples. Então, assim, a minha opinião vai ser sempre essa. Se ele quer jogar com o quarteto, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, e com o Gerson e o Thiago Maia, o Gerson não vai jogar, né? Mas aí eu já dou a minha opinião. Eu jogaria com o Vidal. Eu começaria com o Vidal, até o tempo que ele vai aguentar. No outro time, vocês falam, tem um cara de 41 jogando. O Vidal não consegue jogar? O Everton Ribeiro não consegue jogar? Por que o cara tá jogando lá com 41 anos? Porque o time é organizado, o time é bem montado, o time é estruturado, o time joga compactado, e aí ele corre menos, ele corre certo, ele corre com a bola,
ele se posiciona sem a bola. O Flamengo é bagunçado com o Vitor Pereira. É um time desorganizado. Aí o Gerson não rouba a bola, aí o Everton Ribeiro cansa, aí o Arrascaeta não marca, porque o time é desorganizado. Se ele der um passinho atrás, montar um time mais compactado, traz o Everton Ribeiro para próximo, hoje seria o Vidal e o Thiago Maia. Jogaria os 3 perto, com o Arrascaeta na ponta desse meio campo, na ponta desse losango, sem a bola pegar um volante. Né? Aí, esse time mais próximo, até pelo estilo de jogo que são os jogadores do Flamengo, o Flamengo não tem jogadores de velocidade. O Gabigol é o mais jovem, não é o cara daquela explosão longa, ele tem tiros curtos. O Gabigol é aquele cara intermediário à área. Ele não é mais aquele cara de corredor, como o Bruno Henrique é, como o Everton Cebolinha é. Então, se ele quer jogar com esse time tem que estar próximo para trocar bola. Qual era o forte do Flamengo? Com o Dorival. Todo mundo fica falando assim, você só fala Dorival ou qualquer outro treinador. Né? O forte desse time, estarem próximos, trabalhar a bola, ficar com a bola. O Flamengo não é um time para correr atrás do adversário, porque não tem essa característica. Não é um time de marcação. Ele precisa ter a maior parte do tempo a bola nos pés, para correr com a bola e cansar menos. Essa é a minha opinião. E o Vitor Pereira não enxergou isso ainda. É isso. Ô Zinho, o Raí Rocha, ele fala assim: boa noite, Marcelo e todos na mesa. Ginódio, é tão fácil pro Vitor Pereira organizar o time do Flamengo, é só fazer o losango, como o Dorival fazia. Falou exatamente a mesma coisa que o Zinho falou. E aí ele fala, Thiago Maia na posição de João Gomes e pá, não sei o quê. Tá falando a mesma coisa que o Zinho tá falando. Agora, o Zinho tocou num ponto, e assim, se ele falar, era tão fácil fazer o Flamengo, e o Vitor Pereira chega dizendo, olha, eu vou pintar uma ou outra parede, não vou chegar reformando absolutamente tudo, até porque muitas vezes quando a gente vai reformar uma casa, tem que sair todo mundo de casa, né? Não dá pra gente reformar com o pessoal morando lá na casa. A gente tem que sair e depois voltar. O Fernando Praz também tá passando por isso. Agora, Fábio, você acha que ele corre risco? Começa a apresentar mais um jogo que não apresenta um bom futebol, aí não ganha a Recopa Sul-Americana, o estadual começa ali a derrapar aqui e ali, você acha que ele começa a correr risco? Em clube grande, o treinador sempre corre, né? Ainda mais quando os resultados não aparecem. Então, assim, é lógico que ele tem um contrato longo, um contrato de valor alto, todo mundo espera, criou-se uma expectativa muito grande que ele conseguiria entregar o que se era esperado, mas assim, assim, com relação ao que o Zinho falou e que, né, o Fã de Esporte acabou colocando, eu só tenho que assinar embaixo, sabe? Sim. Porque se ele quer manter... Porque assim, quando ele fala de pintar uma parede, ele manteve quase todos os jogadores, né, do Dorival, só que em funções diferentes, né? Ele deu muito mais obrigação para os jogadores com relação ao ataque e marcação de que esses jogadores são capazes de fazer, né? Então, assim, a gente espera que o Arrascaeta crie, no Flamengo ele tem que criar e tem que marcar, que o Everton Ribeiro recomponha, mas ele tem que recompor tanto pelo meio quanto pela beirada do campo. E esse esquema que o Dorival achou, né, que o Zinho colocou muito bem, que foi o sistema que mais encaixou para jogar com Pedro e Gabigol, é algo que os jogadores já têm uma conexão, né, uma memória desse mecanismo. Então seria muito fácil pro Vitor Pereira, logo no início do trabalho, ele manter esse padrão, né? Então, assim, o que se esperava dele era, o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? E jogando dessa forma, fez um razoável Campeonato Brasileiro, enfim. E quando ele falava, eu vou pintar uma parede, eu imaginei que era o quê? Era manter esse estilo de jogo e com o currículo que ele tem, né, com a capacidade que ele tem, ele agregar alguma coisa. Então, assim, quando a gente encontrar dificuldades nesse sistema, que o Flamengo em muitos momentos encontrou dificuldade jogando nesse losango também, o adversário acabou conhecendo. Pelos lados principalmente. É isso. Né? E aí, então assim, a gente vai partir dessa formação e quando aparecer uma dificuldade, eu vou dar uma outra alternativa para vocês. Era o que era esperado. Certo. E ele acabou modificando todo um sistema. Então ele não consegue mais extrair do jogador aquilo que o Dorival conseguia e nem conseguiu fazer os jogadores entenderem aquilo que ele quer. Eu não sei se ele vai dar esse passo atrás que o Zinho está falando, que ele vai reconhecer um erro, que ele vai pedir informação para o jogador, já deveria ter feito isso há um tempo atrás, né? No confronto, no duelo contra o Palmeiras, devia ter feito isso.
Como não deu certo, devia ter feito isso também no Mundial. Então é por isso que o Zinho fala, eu não sei o que ele vai fazer. O que a gente imagina que ele pode fazer para o Flamengo ter uma boa atuação é ele voltar para esse sistema. Mas como ele não fez isso em jogos anteriores, jogos até mais importantes para o Flamengo, eu falo pelo menos com relação ao Mundial de Clubes, então fica essa expectativa. Se ele vai manter a ideia dele, se ele vai dar um passo atrás. Porque assim, o que o Dorival realmente quer no Flamengo, ele não conseguiu fazer. Que é jogar com 2 jogadores de beirada. É isso que todo mundo fala. Ele gosta de jogar com velocidade, ele tentou fazer isso com os laterais, acaba não dando certo. Por quê? Porque ele empurra os laterais para frente, só que ele abre buracos atrás. E o Flamengo com principalmente o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, são jogadores que não têm tanta velocidade, então o Flamengo acaba dando espaços para o adversário criar. Então isso ele não conseguiu fazer ainda. Que o VP, você tá falando. O VP, o Vitor Pereira. Porque assim, a ideia dele, a princípio, ou o que a gente está acostumado a ver é essa. Jogadores de beirada. Ele pega o João Gomes também, né? Que é algo muito difícil ali para ele conseguir substituir. Tem isso. Eu acho que assim, tem uma coisa que esse elenco do Flamengo, com esse potencial, por melhor que tenha sido as atuações do João Gomes, por melhores que tenham sido, você não pode dizer que o time desmontou, o time não existe mais porque o João Gomes saiu. Eu não consigo esquecer das declarações que o VP deu quando ainda era técnico do Corinthians, antes de enfrentar o Flamengo, dizendo que via no Flamengo fragilidade pelos lados do campo. Então, eu até acho que quando ele falou em pintar a parede, a pintura da parede... Era só as laterais. Era um pouco corrigir essas lacunas dos lados. Agora, como que você corrige essas lacunas? Porque, de fato, não é uma missão tão fácil se você olhar para as peças que o time tem. Talvez o jeito mais fácil de corrigir isso seria convencer alguém do trio. Eu nem falo quarteto, por isso que eu não concordo absolutamente, não consegui entender direito essa ideia de que a saída do Everton Ribeiro poderia, de alguma maneira, resolver esse problema. Também não consigo entender. Porque do quarteto... Não consigo entender nem conceber essa possibilidade. Porque do quarteto ele é disparado o cara que mais fazia e que faz esse trabalho, e você tem outros 3 de uma qualidade absurda, ofensiva, mas que não entregam tanto, não te entregam tanto nesse sentido. Aí, o que ele poderia fazer? Fazer o que ele próprio conseguiu fazer com o Roger Guedes no Corinthians, porque ele conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer com que o Roger Guedes passasse a ter um comportamento bastante diferente daquele que ele tinha. Inclusive ficando no banco. Foi mais pro final da temporada, mas conseguiu, chegou lá. Mas conseguiu. Esse acho que foi um mérito do VP. Ele conseguiu... Jean, só para reforçar, ele conseguiu colocar semente na cabeça do Roger Guedes, né? Verdade. Porque o Roger Guedes, no Corinthians, ele não queria fazer. Ele teimava, ele brigava, ele batia o pé. Verdade. Ele parecia que estava indo contra as ideias do treinador. Agora, com o Fernando Lázaro, com um ambiente melhor, ele está fazendo isso muito bem, né? Exatamente. Então ele volta, ele faz a marcação, ele tira a sobrecarga do Renato Augusto. E ele tinha até instabilidades em jogos, né? Porque em jogos ele fazia, outros jogos ele não fazia. Eu acho que ele dependia muito da necessidade. Da partida, do adversário e tudo mais. Agora, ele teria que conseguir... Era o jeito mais fácil, convencer alguém do trio a fazer isso. Para mim, do trio, quem teria mais a condição de fazer, embora não goste muito, é o Gabigol. Certo. Porque você não vai fazer o Arrascaeta, né, nas condições físicas que está, com a idade que tem, ficar fechando pelo lado hoje. O Pedro é o centroavante, pode também eventualmente fazer. Porque ele troca com o Gabigol. Que então é o mais jovem também, e acho que pode até fazer, mas o Gabigol é o outro. Agora, é claro que o contexto é diferente do contexto do VP Roger Guedes no Corinthians, o contexto é diferente do contexto Abel Ferreira, Dudu no Palmeiras, porque é outro cara que não se convencia muito dessa ideia, só que ele chega lá, tem um técnico que já está absolutamente acima da carne seca, já ganhou Libertadores, tem um elenco que responde para ele, e o Dudu passou a fazer isso, e a jogar muito mesmo fazendo isso. Certo. O Roger Guedes passou a fazer isso, né, com o VP, mas nenhum dos dois tinha tanta moral assim. Hoje, o VP chega num elenco que já ganhou Libertadores 2 vezes, que já ganhou Brasileiros, né? Quer dizer, então assim, é mais complicado você chegar e convencer esses caras ou dizer que... Tem um jeito de jogar, isso deveria mexer um pouco de cada vez. Então tá aí, galera, o debate com as informações do confronto de amanhã. A informação que eu tenho é que o Vidal vai ser o titular, tá? O Venezia até publicou isso também nesse sentido, tá? Há quem diga que vai ser o Pulgar, há quem diga que vai ser o Vidal e o Pulgar, o Ribeiro vai bancar de novo, né? Vamos ver o que o Vitor Pereira vai aprontar para esse time do Flamengo. Concordo muito com o Jean,
que o Vitor Pereira ele tem que convencer os jogadores desse time que o futebol hoje em dia é basquete. Todo mundo ataca e todo mundo ataca e todo mundo marca. A gente lembra que o Jorge Jesus conseguia fazer isso. Todo mundo atacava e todo mundo voltava, pressionava, marcação pós-perda, marcação-pressão, transição defensiva rápida, né? E esses atletas precisam estar convencidos disso aí, né? Vamos ver. Pra amanhã, meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Beijão, tamo juntão. Saudações rubro-negras.